2018 foi, sem dúvida, o ano mais desafiador da minha vida na política. Eu estava afiliada ao PCdoB, um partido de esquerda, que queria me lançar candidata à presidência da República. Ontem o PCdoB oficializou a candidatura de Manuela Dávila. Naquela época, eu fiz um chamado à união das esquerdas. Uma espécie de pacto por um projeto de desenvolvimento para o Brasil. E achava, aliás, ainda acho, que o campo progressista podia ter unido forças contra o avanço da extrema-direita. Eu acabei não sendo candidata à presidência e sim a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad. Coloquei em prática minha convicção de que era preciso uma frente ampla contra uma ameaça democrática. O Bolsonaro acabou eleito presidente e o que ele fez nos 4 anos seguintes, Amazônia em chamas, garimpo descontrolado, genocídio indígena, ataque às urnas, às eleições, à democracia, foi tanto retrocesso que surgiu a frente ampla, ainda que momentânea. No segundo turno contra a reeleição do Bolsonaro, o presidente Lula recebeu apoios inimagináveis do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do seu adversário eleitoral José Serra, do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, relator do julgamento do Mensalão, de economistas liberais como Armínio Fraga e Henrique Meirelles, e de quem tinha disputado o primeiro turno, Marina Silva. Brasileiros e brasileiras devem se unir. João Amoedo e Simone Tebet. Foram apoios momentâneos por uma causa maior, a democracia. Mas foi realmente muito inspirador ver do que somos capazes quando temos um objetivo em comum, apesar das nossas diferenças. Hoje eu decidi começar falando de coalizão política e soma de projetos porque eu vou entrevistar 2 mulheres que alcançaram espaços de poder e que, ao invés de decidirem ficarem sozinhas lá no topo, fizeram questão de compartilhar, de dividir esses espaços de poder. Eu sou Manuela Dávila e você está ouvindo o Ela Pode, um podcast do Instituto Se Fosse Você, produzido pela Zarabatana Studios. Aqui, eu entrevisto mulheres pioneiras e inovadoras que ocuparam e ocupam espaços de poder para entender não só por que elas querem mudar a política, mas também como a política mudou cada uma delas. Eu quero dar as boas-vindas à deputada estadual da Rede por São Paulo, Marina Elô. Obrigada, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E a minha querida amiga, a vereadora do PSOL de Belo Horizonte, Cida Falabella. Tô me sentindo chiquérrima, minha equipe também, quando eu falei que eu vinha para esse podcast, porque eu já sou muito fã, assim como sou sua fã, Manu, e da Marina, que faz um trabalho muito bonito. Então tá tudo certo, porque eu sou fã de vocês duas. Aliás, quando eu falo da Marina, eu já falo das Marinas, né? Porque elas são um trio de mulheres admiráveis. Aí eu falo a Marina que veio antes. Tem a Marina que veio antes e tem a Marina que veio depois. E te ouvir também, Cida, é sempre uma alegria. Eu aprendo muito ouvindo, observando tudo aquilo que vocês fazem no parlamento. Vocês duas têm formações muito diferentes antes de entrar na política. E aqui no Ela Pode, a gente tenta promover esses encontros inusitados, né? Encontros de mulheres que se conhecem, se admiram, mas que têm trajetórias distintas. Cida, formada em História, atriz, diretora, ativista cultural em BH. E Marina, formada em Administração Pública e Sustentabilidade, vinda do setor privado antes do envolvimento com os movimentos de renovação na política. Apesar dessas trajetórias bem diferentes, aqui estão vocês duas ocupando espaços na política, espaços na vida institucional. Para a gente botar a bola no meio do campo, para começar a conversa, eu quero saber qual foi o momento de virada, o despertar dessa transformação do lugar de origem para a política, para essa decisão. Eu quero disputar uma eleição. Quem começa? Cida, pode começar, uma honra. Bom, na verdade, eu acho que a gente faz política o tempo inteiro, né, Manu? Às vezes a gente não consegue ver o que está fazendo, então eu sempre fui ligada aos movimentos culturais desde muito jovem, contra a censura, ao movimento teatro de grupo, pensar o teatro na periferia da cidade. Tem um espaço, assim, eu não estou lá mais diretamente, mas tem um espaço cultural na periferia da cidade. Trabalhei com teatro do Brecht, um teatro mais social, mas a virada mesmo, e eu sempre repeli muito ser de partido e ocupar a política institucional.
Mas o ponto de virada foi o golpe na presidenta Dilma, a deposição da presidenta Dilma e a ocupação da Funarte, que em algum momento do Brasil nós tivemos todos os espaços ligados ao MINC, que também foi extinto pelo Temer, né? A gente não pode esquecer o Temer na história, né? De vez em quando a gente parece que Não. pula o Temer, né? E então, naquele momento, foi um mês de ocupação, mas foi de uma intensidade, de uma formação política, assim, de ver a arte de mão dada com a questão das pessoas em situação de rua, a luta pela moradia, a luta feminista, a luta antirracista. Então, a Funarte foi assim, um caldeirão de ideias e de desejos. E aí já tinha o convite para eu integrar o Bonde das Muitas, né? Que era uma movimentação que já estava correndo também. Eu estava acompanhando mais à distância. E aí, como eu fui uma das lideranças da Funarte, esse convite veio meio mais forte. Eu pensei, e na hora que a Funarte, a gente terminou a ocupação, porque ela teve um tempo maravilhoso, mas depois não tinha mais como sustentar aquele movimento todo naquele momento, aí eu topei entrar no bonde, junto com Áurea, com Bela, com Cristal, com Ed Marte, que a gente está homenageando hoje na Eu vi. Câmara. Então, assim, foi esse momento o ponto de virada. Foi uma experiência incrível, né? Que deu origem também para uma geração de mulheres, geração aqui de todas as gerações etárias, né? Mas para um tempo em que as mulheres ocuparam muito mais a política em Minas, né, Cida? Sim, foi um movimento mesmo de inovação política, de encantamento pela política, de pensar em outros corpos, outras possibilidades, né? Ativistas, pessoas da mobilidade urbana, da luta do meio ambiente, da luta feminista, né? Mulheres trans, mulheres negras em sua maioria, foi intergeracional também, né? Então, foi um momento assim, muito rico, né? E que já estava sendo plasmado antes, como até se a gente estivesse assim, esperando esse momento mais dramático, que eu acho que a gente vive com a deposição da Dilma, que é muito pesado para todas as mulheres esse momento, né? Eu sempre lembro disso, assim, né? Como que isso foi uma coisa dolorosa, mas que também causou essa reação nossa de nós precisamos ser mais mulheres nesse lugar para que a gente possa também se proteger conjuntamente, coletivamente. E tu, Marina? Cida, só posso fazer uma pergunta? Se for Pode. muito... Melhor ainda, tem duas entrevistadoras. Eu já falei tudo isso aqui. Quantos anos você tinha? Eu tinha 56, imagina. Cheguei na política aos 56 anos. Eu me filiei a um partido aos 56 anos. É porque tem Sensacional, né? É muito emocionante isso, ver quantas vidas a gente vai viver ainda e quanta potência tem, muito legal. Eu falo essa frase sempre, sabe, Marina? Eu falo, nossa, quantas encarnações, né? Eu hoje estava falando de negócio com meu marido, de Legião Urbana. Eu falei, cara, como eu sei isso de cabeça? Que vida! Eu sabia a ordem das músicas num disco, sabe? É muito tempo atrás. É muito legal. A gente tem essa ansiedade de fazer tudo, mas pensa, com 56 anos entrar num partido e fazer tudo que você virou essa referência na política desde então. É meio surpreendente mesmo. Tem hora que eu olho e falo, meu Deus, como assim? O que aconteceu? Eu descobri outro dia que a Marta Suplicy foi com 50 anos pela primeira vez candidata. E depois foi deputada estadual, senadora, ministra, candidata, prefeita. Impressionante. É uma experiência diferente mesmo, chegar mais madura, mais velha na política, né? É sempre bom. Sempre bom. E sempre ruim. E sempre ruim. É verdade. É bom. Marina, a pessoa faz administração pública, aí fica lá. Eu sou da área de públicas, né? Meu mestrado, meu doutorado em políticas públicas. Aí eu fico imaginando lá a Marina cheia das pessoas na volta, Cida, acreditando que a técnica era dissociada da política, que o problema. Aí a Marina, não é? Totalmente. Disputando, né? Essa ideia de que os políticos também podem ter técnica, que também tem um valor, estudando, tentando entender padrões, reconhecendo, né? Imaginando espaço de convergência, daí, pum! Como aconteceu essa entrada, esse espaço de interação e a decisão de ingressar na vida partidária e no parlamento e tudo? Eu fui pensando desde lá de trás, assim, eu acho que eu venho de um lugar de muito privilégio, mas eu tinha a família da minha mãe, que tem um histórico bem mais simples, do interior de São Paulo. Minha avó vendia Natura, e ela me levava de ônibus pro Largo 13 desde bem pequena, assim, então acho que eu tinha essa vivência
ao mesmo tempo de estar num lugar muito privilégio, isso sempre me moveu a querer fazer coisas. Então eu lembro antes de entrar no colegial, eu já dava aula de artes no Caritas do nosso bairro, toda semana para as crianças. Fundei na faculdade o negócio de dar aula todo sábado de matemática. Eu tinha essa coisa de pensar como que a gente podia buscar mais o coletivo, mas ao mesmo tempo eu vivia num ambiente em que era completamente ali o técnico, e que eu inventei ali uma administração pública numa época que a GV era basicamente todo mundo de empresa. A maioria dos meus amigos ao redor querendo saber como é o melhor trainee que eu vou entrar, como eu vou ganhar mais dinheiro, como que eu vou pro banco que paga mais, como eu vou trabalhar fora do Brasil. E tinha uma dissociação muito grande do que eu queria. E para mim o primeiro grande momento de mudança foi uma oportunidade de um projeto que eu me enfiei, que tinha que fazer um parecer sobre Belo Monte. E a gente foi até Altamira. Era o ano de 2010, o ano que saiu o licenciamento de Belo Monte, e a gente foi até Altamira fazer um trabalho de campo com as pessoas. Depois a gente foi para Geral e Santo Antônio, que já estavam construindo as hidrelétricas, e ver aquelas meninas de 10, 11 anos se prostituindo, e a gente foi ver, conversar com essas mães, com essas meninas. Aquilo me transformou profundamente, e foi ali que eu também tinha certeza que todo mundo que estava vivo nessa geração tinha um desafio comum, que era pensar um outro modelo de desenvolvimento que fosse de fato sustentável, que entendesse o impacto do desenvolvimento da natureza, entendesse o impacto do meio ambiente, mas que desse conta da nossa profunda pobreza e desigualdade social. E eu voltei com isso muito forte, e o impacto que a política tinha. E foi o ano que a Marina resolveu se lançar a presidente. Eu não conhecia ela, foi aquela mulher com aquela história super inspiradora, falando exatamente aquilo que eu estava precisando ouvir naquele momento, e propondo uma nova forma de fazer política com muita participação, com outros signos, e aquilo foi bem transformador para mim. E ainda demorou um tempo, fui trabalhar na Natura, etc. Foi super importante para minha experiência. Fui trabalhar com diversidade na Amazônia, mas a política ficou ali dentro de mim. Daí, quando a gente teve em 2013 as grandes manifestações, eu mergulhei de cabeça. Eu fui conhecer pela primeira vez as primeiras pessoas ativistas da minha vida. Fui conhecer pela primeira vez as pessoas da política. E daí queria te agradecer aqui publicamente, Manu, porque você foi a minha primeira referência. Não tinham mulheres jovens que estavam na política. E eu olhava, eu te admirava muito. Eu lembro que minha mãe me deu uma vez uma revista que você tem, guria que você gosta. E tinha você lá, deputada federal, super nova, pondo a mão, batendo a mão com aqueles homens todos te olhando, e aquilo me admirou muito. Mas nunca, na administração pública inteira, nesse processo inteiro, ninguém me perguntou se eu queria ser política. Ninguém me perguntou se eu queria estar na política. Tipo, era uma coisa... Eu nem conhecia ninguém que já tinha sido candidato alguma vez na vida. Não conhecia 0 pessoas. Mas em 2016... Depois eu já estava nesses movimentos e as pessoas só falavam mal da política. Eu falei, não é possível, se a gente sabe que a democracia é a melhor forma que a gente tem para avançar em conquistas sociais, a gente precisa melhorar a política. E eu queria trabalhar numa campanha que fosse de uma mulher jovem e que falasse de sustentabilidade. Eu não achei ninguém, e daí alguém falou, minha amiga falou, você é jovem, mulher, falar de sustentabilidade, vai você. Eu falei, nossa, não mas tem eu não sei tu, nada. vai tu mesmo. Vai tu mesmo. Eu falei, não sei nada. Ela falou, a gente também não, mas aí a gente vai aprendendo. E daí eu me enfiei, decidi me filiei à rede, era a primeira eleição que a rede Sustentabilidade estava disputando, e daí eu não sabia nada, e ninguém do partido sabia nada também, ninguém sabia o que eu ia fazer. E daí eu me enfiei, descobri, caí por vários desses acordos da vida, caí na bancada ativista, que tinha uma conexão ali com a gabinetona que estava criando esses primeiros modelos, fui uma das primeiras candidatas ali, conheci muita gente incrível, e daí fui construindo esse caminho, e ali eu tive certeza que eu queria estar na política. Que massa, são 2 trajetórias muito diferentes, assim, né? E vai mostrando como a gente... Primeiro, né, Cida, tu fala, a gente faz política em tudo, claro, né, a gente olha a circulação dos produtos culturais é muito política, né, é uma escolha de uma vida pública já, mas ao mesmo tempo, quando a Marina fala, ela nos diz também um pouco o contrário disso, como a gente não enxerga a política em tudo e como a gente muitas vezes não sabe sequer como acessar a política, né? Esses espaços de poder, as pessoas, né? Eu vejo isso sempre, assim, claro, eu tenho 43 agora, e eu tive mandato desde muito menina, desde os 22,
E tem uma geração imensa de pessoas que é super jovem. E eu penso assim, fulana é quase da minha idade. Aí a fulana me diz, não, mas a primeira mulher jovem que eu vi foi tu. E aí eu vou vendo como faltavam mulheres, na verdade, né? A ideia de mulheres ocupando aquele espaço, como não existia, né? Nós não tínhamos pouquíssimas referências, com baixíssima visibilidade na mídia tradicional. Então, é incrível pensar isso. E para mim também é legal pensar que vocês duas, que têm essas origens tão diferentes, né? Vocês acabam em partidos que se relacionam, inclusive, na federação entre o PSOL e a Rede, mas têm origens diferentes, né? Como vocês trazem para dentro do mandato esse compromisso de participação popular. E também trazem, a Marina falou da experiência da relação com a gabinetona na origem e tal, mas também vocês vêm para a política institucional no momento de reivindicação profunda por participação, né? Também é uma outra etapa da vida institucional. Eu fico pensando, tu com a tua experiência com a gabinetona, com essa primeira gestão coletiva de um mandato, né? Coletiva nesse sentido extramuri, né? Não é só coletiva, porque os partidos também são instrumentos coletivos, né? Mas assim, de partilhar a visibilidade, etc. A Marina, com a ideia das plenárias de escuta, com os editais das emendas parlamentares, ou seja, facultando as pessoas a decidir junto o destino das emendas. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa ideia de compartilhar o espaço de poder e o poder de decisão com as eleitoras e como isso estrutura a atuação parlamentar de vocês. Bom, eu acho que a gabinetona, né, que não nasce gabinetona, mas é o movimento Muitas, né, que nos elege, que elege a Áurea com uma votação muito expressiva, me elege, e eu ainda puxo a Bela numa covereança. Acho que o modelo que a gente implanta da gestão do mandato, ela já traz a questão coletiva, feminista, antirracista, popular. Então, o compromisso de diálogo com os eleitores já é assim, quase que ele já vem desde a campanha, né? As plenárias no Parque Municipal, do sábado à tarde, o diálogo com os movimentos sociais, com a rua, com o hip hop, com o carnaval. Então, assim, a gente era ativista desses lugares, estava nesses lugares. A Bela, né, muito forte com a pauta da moradia. Enfim, várias pautas que ali se conectando. Quando a gente assume, grande parte dos candidatos vem para o mandato, também como assessores. A Bela vem como co-vereadora pelo status mesmo do trabalho dela e pela proximidade dos votos. Menos de 40 votos nos separaram, podia ter sido qualquer uma das duas. E aí a gente vai criando vários dispositivos de participação popular, né? O balanço do mandato, a elaboração popular de leis com escuta, o que a gente chama de G-Forte, que também eram grupos de estudo sobre determinado tema para produzir incidência política sobre os temas. Então, era sempre muito essa conexão, assim, né, com os eleitores, com a rua, com os movimentos e as pautas, né, que é direitos humanos, cultura, moradia. Então, assim, muita visita aos territórios, muito diálogo com os movimentos, né, da luta antimanicomial, da luta, na época, né, uma das pautas primeiras que a Áurea defendeu, que a gente defendeu junta, foi a questão dos que a gente chamou de sequestro de bebês, mas dos bebês das mães, que eram retirados, né, por conta da abuso de álcool e drogas e pela pobreza mesmo, né? Então, foi uma das lutas que a gente começou. E também, assim, fazendo ocupando os espaços também mais, assim, rígidos da Câmara, como o grande plenário, com homenagens, com carnaval, né, trazendo o povo de terreiro para dentro da Câmara. E a gente também doava uma boa parte do salário para fazer um fundo que a gente chamava de Cefraga, que era esse... depois deu origem às emendas participativas, né? Emenda com a gente, mas antes era um apoio simbólico de R$5.000, mas que a gente mapeava iniciativas socioculturais por toda a cidade. Então, isso também era uma forma de participação muito grande. Além disso, a gente teve
tem ainda, mas numa dimensão um pouco mais pontual, a gente tinha teatro dentro do mandato, um grupo de teatro que saía pela cidade, que participava das audiências públicas e com uma formação em teatro do oprimido, que a gente chamava de Tô na Cidade, TO, né? Teatro do Oprimido na Cidade, que formava turmas de multiplicadores que trabalhavam com as questões sociais, com as questões que as pessoas traziam, que elas vinham da luta pela juventude, da luta feminista, da luta antimanicomial, e elas vinham trazendo esse aporte para as oficinas e depois replicavam nos seus territórios. Então, eu acho que desde o início foi um compromisso mesmo de transparência, publicando sempre, periodicamente, como é que a gente tinha votado, justificando por que os votos tinham sido daquele jeito, né? Tendo também uma comunicação nas redes, uma comunicação diferenciada, assim, não ficando só, não usando o expediente de atacar pessoas em plenário, tentando sempre ser propositivo. Até hoje a gente faz meio letramento através da nossa rede social sobre cuidado, sobre cultura viva. Então, eu acho que no final, assim, a gente pensa o mandato também como instrumento político-pedagógico, sabe? De formação, de ajudar a sociedade a se organizar. O que está organizado a gente dialoga e o que não está, de alguma forma, a gente vai ajudando nessa indução da organização, porque no parlamento a gente pode fazer muitas coisas, mas nem tudo cabe ao trabalho parlamentar e legislativo, né? É preciso que a sociedade esteja alerta o tempo inteiro. E tu, Marinete? É uma grande inspiração. Quando eu fui eleita ali em 2018 pela primeira vez deputada estadual, eu era logo a primeira e única parlamentar que a rede tinha tido, e a gente não vinha de nenhum grande movimento, então a gente fez tudo muito autoral. Não tinha muitas referências, então a gente foi criando as coisas e eu tinha essa certeza que a política ia ser melhor quando mais pessoas participassem dela. E a gente tinha essa certeza que a gente queria falar com aquelas pessoas que não estavam falando com ninguém, que é a maioria da população, que não tem nenhum envolvimento político e impacta a vida delas. E daí eu lembro que logo que a gente entrou, quando a gente entrou, tinha 450 projetos prontos para ser votado. E daí a gente falou, nossa, a gente precisa classificar isso daqui. Vamos fazer um mutirão e chamar as pessoas para virem ler projetos de lei com a gente. E a gente achou que iam vir umas 15, 20 pessoas. De repente tinham 130, 140 pessoas chegando na Assembleia, não tinha sala para todo mundo, querendo ler projeto de lei para ajudar a classificar pessoas que não eram de movimentos, pessoas que não eram de partido, mas que estavam vendo uma nova forma, que nunca tinha entrado na Assembleia. E daí a gente viu que tinha muita potência em ampliar e construir o nosso mandato com as pessoas e levar o mandato para todos os lugares. Daí a gente criou o mandato de portas abertas, mandato nas praças, diversos mutirões, construção coletiva. A gente tem o Wikilow, todo projeto de lei que a gente começa a construir, a gente põe o texto na internet para as pessoas diretamente editarem, e daí a gente constrói os textos de projeto de lei coletivamente. E cresceu nas emendas, que tinha esse multidão de emendas parlamentares que a gente podia destinar, e que meus colegas chegavam e falavam, eu tô te dando uma ambulância, eu tô te dando um hospital. Eu falava, tá dando nada, esse é dinheiro público. E como que a gente trazia um ensinamento do que é dinheiro público? A gente começou a criar os editais. No último a gente teve mais de 100 mil pessoas votando e ajudando a escolher para onde vão os recursos públicos, dentro desse olhar que eu nem sei quem são os primeiros colocados. As pessoas falam, eu ganhei a emenda. Eu falei, eu não sei, porque eu vou ver só no final, porque quem decide de fato deveriam ser as pessoas. E isso foi construindo a nossa forma de fazer do mandato, que trazia muita surpresa para os meus colegas. Falavam, como assim que você está trazendo tantas essas pessoas? Como assim que você está construindo um projeto de lei aberto? Como que você está protocolando o projeto das outras pessoas? Quem são essas pessoas? E eu falava, são pessoas que se interessam pela política, e a gente só vai melhorar a política quando a gente trouxer cada vez mais pessoas para olharem para esse espaço como um espaço potente, não como um espaço horrível. E eu fico pensando como a gente também rotula as pessoas, né, Marina?
Porque é muito provável, Cida, né? Eu falo isso pela própria relação, pelo que eu vejo da tua atuação política, da tua movimentação política, como essas pessoas que se engajam provavelmente fossem as pessoas que nós deixaríamos fora do estereótipo de quem quer participar politicamente, né? Porque a gente imagina que as pessoas querem participar dentro daquilo que é o caminho da maior parte das pessoas que fazem política, procurando um partido, se organizando, ou no movimento sindical, quando elas podem querer se reunir para ler projetos, né? E para categorizar esses projetos e tentar auxiliar a deputada ou a vereadora com quem se relacionam, né? Isso é incrível, assim, aqui no bairro a gente faz desde 2018, onde eu moro, né, que eu moro mais afastado do centro, um lugar onde também próximo de onde tem o espaço cultural que a gente tem há 22 anos aqui no bairro, a gente faz o Café da Cida, que é uma reunião de mulheres, uma roda de mulheres, e que já tem 7 anos que a gente faz. E é muito interessante, porque é isso mesmo, trazer a política próxima às mulheres, às vizinhas do bairro. Aí depois a gente vai entrar nessa pauta, né? Mas que são as que cuidam, que sabem o que está acontecendo na rua, o que está rolando, onde que o esgoto está vazando, aonde que não tem asfalto, o que está acontecendo com lixo. E é muito interessante o amadurecimento desse trabalho, dessas mulheres, se vendo também protagonistas junto com a gente da luta, sabe? Elas sentem mesmo que não é uma questão de votar numa pessoa para te representar, é uma questão de uma pessoa que vai fazer junto com você. Vocês vão caminhar juntas, assim, cada uma numa função diferente, mas que é um caminho conjunto. Isso é muito bonito, assim, como a Marina falou, é muito surpreendente e também dá força pra gente, né, respirar nesses lugares que às vezes também são tão interditos para nós. É um lugar de pega o fôlego para ir para o plenário brigar contra projetos esdrúxulos enfim, conservadores, a gente pega na rua, né? Na rua, no movimento, no encontro, nas assembleias, nos balanços de mandato, é onde a gente se alimenta, né? Mas, Manu, acho que você trouxe um ponto muito importante, que é essa questão de rotular, né? E essa minha trajetória me mostrou muito o quanto que é importante a gente não se prender nos rótulos. Eu lembro que eu fui candidata em 2016, daí eu fui candidata de novo em 2018, eu tinha acabado de ser mãe, o Martim tinha poucos meses, e eu tava imbuída desse tema, falando da pauta de maternidades, da pauta de criança e pauta de maternidades, e eu ainda tava num meio muito de esquerda, né, muito ativista ali, construindo, e fui super julgada. Eu lembro que me falaram, não, essa pauta é muito burguesa. E eu falava, das mães, é a pauta que tá em todos os lugares, que cuida que sustenta esse país. E daí isso me libertou também, porque eu falei, não, eu vou conversar com todas as pessoas, eu vou conversar com as pessoas que estão vivendo, não vou ficar presa a só um estereótipo. E daí a gente foi construir a pauta de primeira infância em todos os lugares, inclusive em igrejas evangélicas no país inteiro que estão discutindo isso. E isso foi muito, acho que, libertador também, a gente não ficar presa em estereótipos, que a participação real na política nos convida. Tu trouxeste um tema que é um dos temas que eu quero muito conversar com vocês nesse nosso episódio do Ela Pode de hoje, né? Que é o tema das políticas de cuidado. Vocês duas são de duas forças políticas minoritárias no parlamento, né? Nenhuma de nós compõe as grandes maiorias, o que talvez seja um dos nossos atributos, porque as maiorias elas não estão muitas vezes comprometidas, a gente tem que mudar a composição dos parlamentos, mas vocês trabalham com um tema que também é um tema visto como periférico, e eu ouso dizer que é um tema visto como periférico por todos. A Marina traz isso quando ela fala, né? De quem é esse tema das mães? Poxa, qual pode ser o tema mais universal para a agenda política nacional do que o tema dos cuidados? Na minha compreensão, nenhum. Porque tudo, absolutamente tudo, o que é produtivo existe sustentado pelo trabalho reprodutivo. Além disso, é um trabalho que consome horas e horas das mulheres, né? Invisibilizado. Eu estou numa fase muito chata, gente. A Laura acorda e eu falo para ela exatamente tudo que eu fiz antes dela acordar, todos os dias. Ela acorda, eu falo, sabe o que a mamãe já fez? A mamãe já guardou a louça, a mamãe já preparou o teu café, a mamãe já preparou o teu lanche, já separou o teu uniforme e tu tá recém acordando, né? Por quê? Porque todos os dias eu tomo consciência do volume de horas
que a gente trabalha cuidando, né? E que a gente nem fala sobre isso, porque é tudo automático. Já tá passando o café, guardando a louça, botando o negócio no forno para assar do lanche, e é sempre assim, né? E é um volume grande de coisas. A Marina foi uma das pioneiras, se não a pioneira, do tratamento no parlamento do tema da primeira infância, da qualidade da educação infantil, da saúde mental das crianças e dos adolescentes. Eu trago aqui o debate sobre o uso de telefones dentro da escola, que eu me lembro que ninguém falava disso nas redes, aparecia às vezes para mim a Marina no perfil dela no Instagram. Vamos falar sobre telefones nas escolas? Eu disse, tem alguém falando sobre isso. E a Cida também, com essas preocupações, com os projetos contra a violência obstétrica, o combate ao assédio escolar, a política municipal de cuidado, também com os cuidados da infância, os temas da maternidade, mas trazendo de uma forma maravilhosamente revolucionária os temas da terceira idade, do envelhecimento, né, Cida? Do direito a envelhecer, de envelhecer com saúde, com felicidade, com farra, com festa, com alegria, protegidas, né? Vocês podem falar pra gente e para quem está ouvindo o Ela Pode de hoje, por que a prioridade dos mandatos de vocês no tema dos cuidados e como vocês percebem essa invisibilidade total dessa agenda no conjunto dos outros espaços políticos? Fala, Marina. Nossa, é uma invisibilidade total, mas dá muito orgulho de ver, mano. Acho que você começou, a Cida está construindo, foi autora da lei de políticas de cuidados em BH, e a gente está vendo esse tema crescer, e isso dá muita esperança mesmo, em que a gente esteja caminhando para uma sociedade que, de fato, olhe para o que está acontecendo, porque o cuidado existe. A gente só tem vida porque a gente tem cuidado. A gente só tem vida porque a gente tem mães que estão dedicando todas essas horas para suas crianças crescerem da forma mais saudável possível. E assim, se crescerem numa sociedade que possa florescer. E a gente precisa olhar para isso de uma forma estruturada. E quando eu comecei a falar, né, sobre isso, falava muito, porque eu tenho certeza que se a gente dá uma primeira infância melhor, essa criança vai ter condições de vida de desenvolvimento neurológicas e emocionais o resto da vida. E daí não é só dar quantidade, não é só a quantidade da creche, essa é a qualidade da creche, a qualidade desse tempo. E como que a gente pode esperar que esses pais, essas mães, deem essa qualidade do desenvolvimento dessas crianças se elas estão sobrecarregadas, invisibilizadas, sem dinheiro, passando horas e horas numa condução, sendo assediadas? Então, cuidar do cuidado é cuidar da própria sociedade e olhando para as mulheres, para as crianças como as principais referências. E quando você traz os idosos é muito importante, porque a gente é uma sociedade que está envelhecendo. Se a gente não entender o cuidado dessa forma ampla, a gente não vai conseguir dar a dignidade que todas as pessoas precisam. E quando eu falo dessas coisas, e a Cida pode comentar também como ela, assim, os meus colegas ficam me olhando de tipo, lá vem ela com aquele papinho, tá bom, é fofo, ela é fofa. E eu falo, não é sobre fofo, é sobre necessário. E daí a gente tá falando sobre colocar, né, as mulheres como prioridade, mulheres com mães solos como prioridade em políticas de desastre. A gente passou aqui um desastre muito grande em São Paulo, no litoral norte, que mais de 60 pessoas morreram, mais de 3 mil pessoas perderam suas casas. E a gente tinha as mães solos, elas não conseguiam entrar na fila, porque elas estavam cuidando das crianças e não conseguiam estar associando os lugares. A gente colocou elas como prioridade para conseguirem políticas de habitação. É sobre coisas concretas que a gente precisa falar o que é a política do cuidado, né? Acho que o conceito é universal, a política pública ela é muito concreta. Eu acho que tem um termo muito bonito que a Laís Abramo usou lá no MEL, né, naquela mesa sobre cuidados, que a gente usa muito política de cuidados, economia dos cuidados, e ela falou da sociedade do cuidado. Então, assim, eu imagino que para nós, feministas, mulheres que defendem, né, crianças, velhos e velhas, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, a gente precisa
vislumbrar, pelo menos, essa sociedade do cuidado. A gente vai demorar a chegar nela, mas é como se fosse um portal de entendimento da vida. Por isso está invisível, porque é o que estrutura por baixo, como se fosse um piso mesmo. Então ele fica invisível, né? Ele só é notado, né, na sua casa, né, Manu, se você não fizer nada para sua menina de manhã. Aí ela vai falar: ai, mãe, cadê meu uniforme? Cadê meu lanche? Cadê minha... Não é isso? Assim, o trabalho nosso de cuidado diário, ele só é notado quando ele não é feito, porque o fazer virou uma coisa automática, né? E eu, assim, fico muito angustiada, agoniada com a questão das meninas, com a pobreza de tempo, a escassez de tempo para as meninas, porque nas famílias elas vão reproduzindo, a mãe passa direto para as garotas ou para os meninos que vão ter uma vida, de repente estão jogando bola na rua, estão estudando, estão se virando, mas as meninas ficam em casa cuidando dos irmãos menores e, né, assumindo parte das tarefas que aquela mãe precisa para ela também ficar liberada. Então, assim, eu comecei na cultura e quando eu vi também que no mandato a gente fazia várias políticas de cuidado e ela era estruturante no mandato, o cuidado umas com as outras, o autocuidado, a forma de construção menos violenta, porque mesmo no nosso campo existe muitas construções que são muito violentas, muito egoísmo, muito ataque umas às outras. A gente no segundo mandato, né, que na verdade foi um mandato de metade, a gente fez em 2 anos, assim, uma revolução assumindo a pauta de cuidados e fazendo a ponte com a cultura, sabe, Marina? A gente faz uma ponte muito forte com a cultura, sobretudo com a cultura viva, com os pontos de cultura, e pensando também como que a sociedade brasileira, ela só... Parte da sociedade brasileira que está aí, pegando ônibus na escala 6x1, ela só sobrevive porque tem lugares nos seus territórios, sobretudo os espaços dos povos e comunidades tradicional, mas não só os espaços do hip hop, do samba, os espaços de teatro, que são territórios que cuidam dessas pessoas, cuida de quem está cuidando, cuida de quem está exausto de cuidar. Então, assim, para mim é fascinante esse tema, eu acho que a gente está conseguindo colocar ele no debate. Eu acho que é um tema muito caro às feministas, né, Manu? As feministas falam isso há muitos e muitos anos, que o trabalho, a divisão sexual do trabalho, ela é desequilibrada, que são as mulheres que cuidam, uma sociedade com esse passado terrível, escravocrata nosso, as mulheres negras ainda mais sobrecarregadas, periféricas, negras. Então, assim, construir essa sociedade do cuidado e que aí a gente precisa realmente de uma frente mais ampla, porque não dá para construir só no nosso campo progressista. E acredito que essa pauta é uma pauta que tem capacidade de tocar as pessoas, porque todo mundo cuida de alguém, ou foi cuidado, ou cuidará de alguém. Todo mundo... os riscos são o quê? Que o cuidado seja privatizado e só as pessoas ricas tenham direito a ele, né? Ou que ele seja... também ali fica naquele lugar um pouco do assistencialismo, porque tem que ter protagonismo, tem que ter autonomia. Então, tem muitas delicadezas nesse caminho, mas eu acho que a gente, né, acho que cada uma, as abelhas aí estão polinizando esse debate de cuidados e ele me move muito hoje, assim, não que a cultura não mova, mas conseguir conectar essas duas áreas tão fantásticas, eu acho que de tanta transformação, assim, acho que é o grande empuxo, assim, para esse terceiro mandato que a gente está investindo muito nisso, né? Tivemos na América Latina, tivemos na Colômbia, tivemos no Uruguai, como que as políticas deles estão muito mais avançadas, lógico, países muito menores, com outras elaborações também, né? Temos França Marques na Colômbia, é outra coisa, é outra perspectiva mesmo, né? Mas, assim, eu acho que é isso, a construção dessa sociedade do cuidado, porque para mim cuidado é a grande, não é nem guarda-chuva, é como se fosse sei lá, um arco-íris, assim, que cabe tudo embaixo, tudo de bonito que a gente tem que fazer. Meio ambiente, né? O debate de cuidados e meio ambiente é fundamental que você faça também, porque o que é o meio ambiente se não o cuidar dele, o cuidado com ele, o reconhecer que ele cuida da gente também, né? Como o Nego Bispo diz, né? Não tem que ficar cuidando do meio ambiente, não. O meio ambiente é que cuida da gente. A gente tem que reconhecer isso e não destruir, né? Então, Eu acho que é isso. fiquei te ouvindo, Cida e Marina,
E a chave, né, dessa reflexão passa por duas questões, né, ouvindo vocês. De um lado, está profundamente conectado com quem tem a vivência real. Porque às vezes a gente escuta esses chavões, né? Tem que voltar para a base. Gente, quem se conecta com o território sabe que uma parte grande de grandes questões que o Brasil enfrenta, seja o tema das igrejas evangélicas, seja do empreendedorismo, passa pela ausência de estruturas públicas responsáveis pelos cuidados, horário de atividade escolar, quem pega e quem busca, né? Transporte de má qualidade, que faz com que a pessoa não possa se locomover do seu bairro e precise ficar mais próximo. Então, grandes soluções que a gente debate, como muito modernas, Paris, 15 minutos, na China tem 20 minutos. Na verdade, elas são soluções que também respondem ao tema dos cuidados, né? Porque tem que pegar e tem que levar. Eu, por exemplo, a sede do Instituto Se Fosse Você é do lado da escola da Laura e do lado da escola dos filhos da minha Marina. Também tem uma Marina que trabalha com a gente aqui. Porque nós somos as fundadoras e as que tinham filhos, né, da primeira equipe. Óbvio, porque senão 40 minutos para ir, 40 para voltar não dá tempo. Então tem isso de estar conectado, mas a Cida falou uma coisa mágica para mim, Marina, que é imaginar. Imaginar como seria esse mundo com os cuidados, porque na prática a gente faz tantas coisas e a gente vive, a verdadeira viração é a das mulheres, né? Sobretudo das mulheres mais pobres, com menos estrutura, né? Então a gente se vira tanto, uma cuida do filho da outra, uma faz a van escolar, né? Leva todo mundo junto pela rua, ou todo mundo junto pelo ônibus, ou todo mundo... que a gente nem pensa como seria a estrutura pública para dar conta de várias dessas questões, né? Esses dias eu falei, nossa, e onde ficam os filhos das mulheres que estão trabalhando na 6x1? E uma professora me mandou no privado, por favor, não fala isso que vão achar que é a escola. Eu falei, não, tu que está pensando que a escola é a solução. Existem soluções outras, mais criativas. Os ricos pagam essas soluções mais criativas. Por que elas não existem publicamente? Uhum. Então tem uma coisa da falta da conexão e da imaginação, as duas coisas, né? Do real e do imaginário, Cida, ao mesmo tempo faltando, né? Tem uma coisa tão bonita nessa questão da conexão da pauta do cuidado com a cultura. Eu tenho estudado muito inteligência artificial recentemente, e como isso tem impactado no mundo inteiro. E o que vai nos diferenciar da inteligência artificial são as relações. E a economia do cuidado, a política pública do cuidado, a visão do cuidado, ela é essencialmente uma visão de relações, que é o que a cultura também. A cultura é a relação, é o encontro. E o que vai criar, assim, essa consistência, dessa clareza de que o cuidado sustenta a sociedade, é essa vida real. Porque o que nos torna humanos são as nossas relações. O que nos torna humanos passa pelo cuidado. E quanto mais claro a gente está se distanciando, né, quanto a inteligência artificial avança, mais claro fica a unicidade que é o cuidado, né? O quão único é as relações humanas. E elas vão ser cada vez mais valorizadas. E isso permite que a gente possa imaginar o que é uma sociedade baseada e pautada em estruturar esse cuidado, em estruturar essas relações. Eu gosto de chamar bastante de política do cuidado, mas a gente se provoca em falar também que é a política das relações. Todas essas formas, né, são formas como que a gente se fortalece. E daí tem muito a ver com a cultura, tem muito a ver com a natureza, tem muito a ver com o meio ambiente. A gente acabou de lançar um projeto de lei em conjunto com a vereadora Marina Bragante aqui de criança e natureza, o direito das crianças estarem na natureza. E isso é tão potente para o desenvolvimento delas, tem a ver com essa relação de cuidado e de ser cuidado. A gente é cuidado com a natureza e isso passa pelas relações que nos constituem humanos. Então acho que essa é uma pauta muito potente porque ela essencialmente fala do que nos é mais profundamente humano. E é onde o Estado entra nisso, né, Marina? Porque a gente pensa o cuidado sempre nesse lugar da porta para dentro de casa, né? Intrafamiliar. Você se vire para fazer sua comida, lavar sua roupa, cuidar do seu filho, o transporte do menino para a escola, a volta, cuidar dos seus velhos. A roupa dos pais, quem está doente, então, está assim, doente, não tem política. Aí a gente precisa de ter
cozinhas comunitárias, lavanderias comunitárias, né? Que seja no revezamento, que as mães se revezem, que você possa doar um tempo do seu dia lá. Os lugares também, na Colômbia que tem, agora eu estou em dúvida, as manzanas de cuidado, né? Os lugares que cuidam de quem está cuidando, as mulheres poder, sabe, sair daquele lugar que ela está e passar uma manhã fazendo yoga, fazendo meditação, fazendo a unha, tomando uma cerveja, enfim. Então, assim, o Estado tem que entrar. Ele tem que respeitar a autonomia dos espaços que cuidam, e a gente defende apoiar esses espaços, terreiros, enfim, centros de relações na favela, que a gente tem as mulheres da quebrada, tiveram no Mel. Manu, o povo, as mulheres vão no posto de saúde, no CRAS, sabe o que o povo fala? Vai lá na Mulheres da Quebrada que elas podem ajudar vocês. Porque elas fazem todo esse atendimento para as mulheres, todo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que avançar muito mesmo, criando esses espaços para liberar o tempo das mulheres, sobretudo, e elas poderem também fazer o que elas querem na vida e não só trabalhar para a vida ser reproduzida, assim. É tão invisível o cuidado e é tão só mulher que pensa nisso, meninas, que quando a gente teve a tragédia climática aqui no Sul, a enchente, né? O E Se Fosse Você coordenou o primeiro abrigo de mulheres e crianças. E o nosso abrigo, que começou mais tarde, porque nós não achávamos que a gente ia ocupar o poder, né, o espaço do poder público. A gente não é uma organização que faz isso. Quando a gente organizou, ele começou 9 de maio. Então, são 5 dias depois da enchente ter atingido o índice maior histórico, assim, desde 1941. Nós fomos o primeiro abrigo com lavanderia. Os outros abrigos que foram tocados pelo poder público e pelo segredo não tinha como lavar roupa. Imagina, a roupa era a coisa que estava mais suja. A gente já montou o nosso com lavanderia desde o início. O que precisa? Cozinha e lavanderia, porque vai ficar suja a roupa, né, e máquina de lavar e secar, porque se está chovendo não vai secar, né? E aí a gente começou a lavar roupa dos outros abrigos, para vocês terem uma ideia, né? Porque a estruturação de uma casa no meio da emergência, porque um abrigo ele era uma casa provisória, é algo tão distante de quem nos governa que sequer eles perceberam que, além de comer, porque comer eles comem no dia a dia, mas a roupa aparece limpa no armário por mágica, né? A maior parte porque conta com serviços domésticos. Então, é realmente algo que é invisível numa dimensão que a gente sequer... Eu estava rindo quando vocês falavam, porque eu sempre penso nisso e me dá vontade de rir, né? O que eles acharam que ia acontecer com a roupa num estado que não conseguia receber colchão, não conseguia receber cobertor, porque ele estava interditado, né? Como é que ia ser? Como é que ela ia aparecer limpa? Ia ser a mágica que as mulheres fazem trabalhando sozinhas, a vida, né? miúda, né? A vida vivível, cotidiana, real, né? Que você tem controle dela, assim, você tem que fazer, você aprende a fazer desde pequena, né? Então, exatamente. Mas essa história é excelente, Manu, porque não mostra exatamente maravilhosa. Isso. A Gabi, nossa vice-presidente que coordenou o abrigo, ela sempre diz: Manu, eu até hoje não acredito. E o nosso ele já começou todo organizado, porque era só mulheres. Então, uma parte dos problemas dos abrigos, elas já não aconteciam, porque tinha quem cozinhasse, tinha quem organizasse, tinha quem separasse as doações, porque era um monte de gente com essa aptidão desenvolvida. Mas, além de tudo, ele tinha as máquinas, que a gente sabia que não queria ter que lavar roupa à mão. Ó, meninas, a gente tá chegando ao fim e eu adoro vocês duas. Eu fico olhando de longe, me inspirando, me abastecendo no que vocês fazem, cada uma no seu lugar, né? Eu vi a Marina viajando para estudar e pensei, nossa, que massa que ela foi com as crianças, que coragem esse licenciado mandato. Aí eu vejo a Cida, esse dia eu falei pra Cida, eu adoro que a Cida reivindica o título de velho, porque agora que eu tô ficando velha, eu falo e as pessoas dizem pra mim, tu não tá velha, é como se eu estivesse me ofendendo e eu tô me elogiando, porque a vida inteira eu fui jovem demais pra tudo. Agora que eu tô envelhecendo, querem me tirar meu título de velha, negativo. Então, eu fico olhando e fico admirando e me nutrindo mesmo do que vocês fazem. Mas aqui no Ela Pode, eu sempre faço uma provocação final para as minhas convidadas, que é justamente relacionada... A gente fala muito sobre como vocês mudam a política. E vocês são duas mulheres que, para mim, mudam a política demais. Vocês são desformatadas, né? Num ambiente que tenta nos formatar o tempo inteiro. Isso é um grande elogio, tá, Marina? Maravilhoso. A Marina... Cida, tu eu sabia que ia receber como um elogio. A Marina ficou séria, eu já fiquei tensa, que ela ia achar que era uma crítica. Mas eu quero perguntar, vocês, para mim, mudam muito a política. Mas o que a política mudou em vocês? Olha,
eu acho que a política mudou em mim porque eu pude ver minha cidade, né? Eu adoro ser vereadora, assim, pisar o chão da cidade. Ampliou em mim a visão da cidade e a possibilidade dessas conexões, né? Eu estava no teatro, obviamente, eu sei o que a arte pode transformar juventudes, pessoas idosas, né? Combater o racismo. Então, isso tudo eu fazia de alguma forma. Mas quando eu fui para essa política institucional, esse mundo se revelou para mim, assim, mais complexo, né? Então, assim, hoje eu não consigo falar, não era minha pauta, mas hoje eu não consigo falar de cuidados, nem falar com as minhas mulheres aqui, sem falar de meio ambiente, sem falar de jardim de chuva, sem falar do rio que tem aqui perto de casa e que é todo poluído, né? Eu não consigo falar de crianças sem falar de velhos, porque eu acho que velhos e crianças, eu até tenho um espetáculo sobre a velhice, viu, Manu? Uma hora você vai assistir. Quem sabe me chama que eu vou. Eu também Felizona. Vamos ver se vou falar com a Isa para ver se eu apresento aqui quando a gente fizer o mel aqui. Aí, assim, crianças e velhos têm mais que andar junto, né? Construir cidades para as crianças e para os velhos é uma cidade também que dá espaço para as pessoas com deficiência, que cabem todas as pessoas. Então, eu acho que, assim, eu falo que eu fiz mestrado e não consegui, não fui para frente com doutorado, né? Mas eu falo que a política foi meio que o meu doutorado e o pós-doutorado, assim, porque o aprendizado, assim, eu acho que eu consigo fazer coisas bonitas, legais, tenho muito orgulho do nosso trabalho, mas, assim, o aprendizado humano e de possibilidade mesmo da gente intervir na sociedade, para mim, ampliou demais. E também, quanto mais eu fiz política e faço política, eu também compreendi o papel da arte como um lugar que não é substituível de forma alguma. Então, essas lições que ficaram, assim. E o coletivo sempre, que o teatro é coletivo e o fazer coletivo, né? A minha equipe é toda muito maravilhosa e são pessoas muito, muito comprometidas. Isso faz muita diferença também. Bem bonito. Eu fiquei pensando em silêncio porque, na verdade, mano, eu acho que a política ainda está me transformando. Eu me sinto ainda em transformação. A primeira transformação que eu me senti da política foi bem dura, assim. Ela me transformou, me tornando mais cínica, mais cética entre as coisas, menos sonhática. Demorei um pouco para me ver ficando dura mesmo, porque tem um lugar difícil, muitos lugares difíceis. Mas eu acho que ela ainda tá me transformando, porque ao mesmo tempo, cada conquista que a gente faz, ou cada vez que uma menina que a gente vai em um lugar bem longe fala, nossa, eu quero ser política porque eu vi você, isso é muito lindo, isso é muito potente. E assim, tirar o celular das escolas e ver os recreios voltando a ser barulhentos, eu tenho muitas escolas, o quão potente é isso. Então a política me transforma em todo dia em achar potência e sonho na aridez do dia a dia. Nossa, Marina. Ei, Cida. Lindo. Ela estava na administração. A gente precisa botar ela na literatura com uma urgência. Lindo demais. Muito bonito, de verdade. Eu adorei conversar com vocês, de verdade. Assim, vocês iluminam muito a política mais diversa, que eu acredito que seja fundamental, né? Vocês trazem esse tema dos cuidados com uma centralidade que eu vejo hoje como imprescindível, né? O Brasil só será um país que conseguirá enfrentar os seus desafios se a gente puder colocar isso no centro da agenda, né? O cuidado pleno e também o cuidado às nossas mulheres que são vítimas de tão variadas violências, além do turno extra do trabalho com cuidados. Então, foi uma alegria imensa poder conversar com vocês. Ai, Manu, eu sou só muito fã, muito. Você é muito maravilhosa, pessoa acolhedora, assim, que rapidamente a gente sente mesmo, parece que a gente é amiga, assim, há muitos anos e eu aprendo muito contigo, muito mesmo. E tu nem me chamou pro chá com a Cida, café com a Cida, eu fiquei com inveja, viu? Quando você estiver aqui em Belo, a gente te traz, amiga, vai ser o bafo. Eu tenho touro no meu mapa, não se esqueçam disso. Muito bem, vamos fazer, consiga. É uma honra imensa, Cida, você é uma grande referência. Agora que a gente está entrando mais, de fato, na política do cuidado, obrigada por tudo que vocês já fizeram e a gente quer muito trazer mais para cá, territorializar essa política, né, para os estados, para as cidades, para as regiões. E, Manu, acho que você inspirou uma geração de mulheres a entrar na política, isso tem muito valor.
E essa sua busca por sempre a gente ter essas conversas, construindo pontos, construindo significados, é muito linda. Então, obrigada muito pelo convite, foi muito legal. É muito bom conversar. Obrigada, Marina. Admiração total, viu? Vamos conversar mais. Sim. Obrigada. Eu sou a Manuela Dávila e o Ela Pode é um podcast do Instituto Se Fosse Você, produzido pela Zarabatana Studios. Direção e roteiro da maga dos podcasts, Carol Pires. Edição e sonorização, Eduardo Gomes. Produção de Guy Ledo e Luísa Fritzen. Estratégia de comunicação, Marina Lopes Correia. Produção executiva, Ana Caroline Andres, do E Se Fosse Você. Siga o nosso feed para receber notificações sobre novos episódios e nos ajude indicando essa entrevista. Até a próxima!